Já vou dar boa tarde aos nossos comentaristas políticos que compõem o nosso time aqui da O Dia TV. Edna Maciel, boa tarde. Boa tarde Lívia, Eliezer e a todos que nos assistem. Eliezer, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio Galeno, Edna Maciel, queridos telespectadores, boa tarde a todos. Vamos agora a um assunto polêmico que foi destaque do jornal O Dia de hoje, porque a Prefeitura Municipal de Teresina vetou a assistência a crianças órfãs da Covid. A medida provocou reações na Câmara. Esse centro de apoio, para ter uma ideia, vai ser realizado vários tipos de políticas públicas. Lá nós vamos ter acompanhamento psicológico para essas pessoas que sofreram trauma pós-Covid, vamos ter uma assistência social, vamos ter fisioterapeuta, cadastro em programa. Para você ter um exemplo, uma criança que perdeu o pai e a mãe, né? Aquela pessoa que se responsabilizar por essa criança, um tio, uma tia ou uma pessoa alheia, ela pode ter aí benefícios dos programas habitacionais, ter prioridade, né? Porque ela faz parte desse centro, do programa que está inserido dentro do centro. Então, é um programa bastante amplo que busca atender às necessidades daqueles que, de uma certa forma, sofreram e estão sofrendo com a Covid. E como que vocês receberam o veto vindo do Palácio da Cidade? O objetivo é derrubar esse veto aqui na casa? Olha, eu acho que o momento é um momento muito delicado. O país já perdeu mais de 500 mil vidas, né? Então, um veto a um projeto desse, ele poderia ficar mal visto. Mas houve acessibilidade da Prefeitura, através de sua liderança aqui na casa, e eu tenho certeza que agora, numa pós-conversa junto ao Palácio da Cidade, nós vamos conseguir aprovar esse projeto e inserir esse programa que é de suma importância não somente para Teresina, mas eu acho que em todo o Brasil, inclusive algumas capitais já têm esse modelo. Polêmica na casa, Edna Maciel. Edna, me escuta? Acho que ela travou. Eliezer, polêmica na casa, realmente está uma situação bastante delicada, as pessoas estão querendo, os vereadores estão querendo uma resposta mais sensível da Prefeitura Municipal de Teresina. A sua análise? Bom, Lívio, os gestores mais comprometidos, eles consideram a situação atual da pandemia, que é desafiadora ainda, a vacinação precisa avançar, a economia precisa reagir e também olham para o pós-pandemia, porque os desafios vão permanecer, infelizmente. É necessário um tempo de médio ou longo prazo para se superar todas as consequências que ficam por conta das atividades que foram paralisadas, dos serviços de saúde que foram reorganizados, enfim. Então, alguns grupos acabam sofrendo mais. Aqueles que já tinham uma renda menor, aqueles que já tinham menos oportunidade, e aí os órfãos da Covid. Nós estamos falando de milhares de crianças, adolescentes, que perderam os seus pais, os seus tutores, provedores, responsáveis, que davam conta das despesas da família por conta da doença. E agora, como ficam essas crianças e adolescentes? O que fazer? É uma questão a simplesmente se desconsiderar? Claro que não. É preciso ter um programa voltado para essas vítimas da Covid-19, aí indiretamente acabaram perdendo o meio básico de proteção e subsistência. Então o poder público tem que ter uma sensibilidade nesse sentido. A princípio, deveria ser uma marca dessa gestão, cuidar de pessoas, dos mais vulneráveis, dos mais necessitados, mas o que temos visto aí realmente é uma falta de compromisso. O Poder Legislativo até que propôs, até que colocou a ideia para ser apreciada, mas simplesmente a proposta não foi aceita. Um sinal de descuido, um sinal de insensibilidade com crianças e adolescentes que realmente precisam de algum tipo de apoio. Nós não estamos falando de um apoio vitalício, mas pelo menos um apoio de alguns meses, pós-pandemia, algum período que possa garantir o mínimo para essas crianças e adolescentes. Edna Maciel, o sentimento que realmente fica muito claro para mim é de que parece que os nossos políticos não entenderam, porque apesar de uma obra grande, suntuosa, chamar a atenção, ficar para a história, mas eu acredito que o maior desejo dos políticos, o maior trabalho deve ser cuidar de gente. Afinal, é no agora que se constrói a história. Não sei você, mas o sentimento que me parece, Edna, é de que precisamos mudar com urgência a nossa política.
Porque mais do que obras suntuosas, precisamos cuidar de gente. E os eleitores mudaram, suas cabeças mudaram também, né? A cada dia mais o eleitor se conscientiza do que ele tem direito, do que ele pode exigir, de que forma que ele pode exigir. E como é que no momento desses de pandemia, o nome já está dizendo o que é, e quem não sabia, infelizmente, sofreu na pele, teve perdas e tem gente até hoje doente e com sequelas, sabe? E qual sequela não será maior que ficar órfão? Então, os órfãos da pandemia, que não são só as crianças, mas todos nós ficamos um pouco órfãos, perdemos alguém, né? E sentimos, mas essas crianças, adolescentes, sofrem na pele, eles precisam sim que os órgãos governamentais façam a sua parte. Não era nem para a gente estar aqui falando disso, né? Tem tanto em nível federal, estadual como municipal, tem que se ter planejamento e tem que sim se pensar antes, durante e depois de um momento triste como esse que nós vivemos. Então, eu creio que vai haver uma sensibilidade ainda, né? Não só pelos nossos comentários e não só pelo que a gente vê todo dia e ouve todo dia, mas porque o gestor tem que tomar, sim, essa consciência de que essas pessoas precisam de um apoio, e é financeiro, e é de alimentação, e é de roupa, é de saúde, é de segurança. Nesse pós-pandemia que nós estamos falando, sempre friso aqui que é entre aspas, nós ainda vamos ter consequências durante muitos anos, precisaremos nos tratar, principalmente saúde mental e principalmente na parte da economia. Concordo, Edna. Vamos já dar boa tarde também a João Magalhães, porque chefe é chefe, mas vem trabalhar também. E aí, João, boa tarde. Olá, Lívio Galeno, boa tarde para você, boa tarde para a Edna Maciel, para a Eliezer Rodrigues e, claro, para o nosso telespectador. Estava tudo bem nas Bahamas? Muitos compromissos profissionais aí. Tô brincando, João, seja muito bem-vindo. Nosso próximo assunto também diz respeito à Câmara Municipal de Vereadores de Teresina, porque o vereador pelo PSD, Ismael Silva, denunciou uma lista de obras paralisadas aqui na capital do estado do Piauí. Vamos ouvir. Com o tempo a gente já vem acompanhando, fazendo esse trabalho de fiscalização, ouvindo os cidadãos de Teresina, seja por meio das redes sociais, seja por meio do nosso aplicativo, ou também por meio do WhatsApp, ou às vezes até visita de lideranças ao nosso gabinete, reclamando de algumas obras que estariam paralisadas, né? Diante disso, nós fomos fazer essas visitas em loco, e algumas dessas obras nós apresentamos ontem, solicitamos ontem informações ao secretário de Educação, porque na verdade eram obras relativas à área da educação, então nós fomos questioná-lo ontem durante essa reunião, né? Prontamente ele nos respondeu, e as obras principais que nós questionamos foi a CEMEI do Dilma Rousseff, que custa um pouco mais de R$2 milhões, e que está na verdade paralisada desde 2019, não é uma novidade, ela já era para ter sido executada e concluída, já era para estar em pleno funcionamento, mas infelizmente já houve aí algumas paralisações e nós já tivemos retomadas também, mas agora também recebi a informação de que o construtor pediu a rescisão contratual, né, dessa obra, então vai passar para uma nova licitação. Outras duas obras importantes que nós também questionamos foi no residencial Eduardo Costa, que é também uma CEMEI, uma creche para a infância, né, do FNDE, que também vai passar por uma nova licitação. E a notícia boa é em relação à escola de ensino fundamental, né, também no residencial Eduardo Costa, na zona sul de Teresina, que vem com 13 salas, e essa já está com o contrato assinado, já tem a ordem de serviço expedida. Está sendo só discutido um problema dentro da comunidade em relação à questão de um campo de futebol que estaria próximo à área dessa escola, e que seria, na verdade, pegaria esse espaço do campo, né, a área da escola, e que está sendo discutido com a comunidade a possibilidade de remanejamento desse campo para um outro espaço. João Magalhães, falarmos de uma lista de obras em atraso é delicado. Sem dúvida nenhuma, Lívio. É bom lembrar que obra parada causa um prejuízo enorme para a população. Primeiro porque o dinheiro público precisa ser investido rapidamente para gerar emprego naquele momento e, claro, para que depois aquele equipamento público seja entregue à população que possa aí usufruir dos serviços, como a gente observou na fala do vereador Ismael Silva, muitas obras de educação, com certeza a população desses bairros
precisando urgentemente desses equipamentos, dessas creches, desses campos de futebol. Então, sem dúvida nenhuma, são obras que precisam ser entregues rapidamente para a população. A paralisação desses serviços, ele causa um enorme prejuízo, né, à sociedade. Primeiro, porque dinheiro público parado fica ali sendo desperdiçado. Segundo, porque a gente sabe que quando a obra está parada, há ali, muitas vezes, inclusive, uma espécie de espaço atrativo para a prática de crimes, né, para presença de vândalos nesses espaços enquanto ainda estão sendo construídos. Então, a Prefeitura precisa, sem dúvida nenhuma, da agilidade, ter cuidado da operacionalização, da parte mesmo administrativa, de fazer esses processos licitatórios andarem, cobrar as empresas que ganharam, enfim, fazer gestão pública. É só o que a gente pede aqui, que o poder público municipal seja eficiente, para na hora que contratar uma obra, tenha a capacidade de entregá-la também à população, porque sem dúvida nenhuma, são obras que a população precisa muito, principalmente essas citadas pelo vereador, que são na área da educação. João, Edna e Eliezer, separei agora para o nosso debate um assunto super interessante ligado a 2022. De certa forma, nós estávamos aqui em nossas análises indo por o caminho certo, porque nós ouvimos o empresário João Vicente Claudino e ele revelou quais são as condições que ele apresenta que assim o garantiriam como candidato pela oposição em 2022. Ele não quer ser terceira via, ele quer ser o representante da oposição. Vamos acompanhar primeiro o que ele disse. Depois a gente comenta mais sobre o assunto. Como eu disse, havendo uma união da oposição, meu nome está colocado. Coragem não me falta. Agora nós não vamos incorrer num erro duas vezes. Eu coloquei aqui e você viu que em 2010 eu segui esse caminho da terceira via e não deu resultado, porque a estrutura política que nós temos no Nordeste e no estado do Piauí não é diferente, é de candidatura de governo, é aquele que cristaliza as expectativas de oposição. Então, é ter um governo e ter o contraponto a isso. Então, o contraponto é a oposição. Nesse caso, havendo esse entendimento, essa união, meu nome está colocado. Em outro caso, não. Eu viro apenas eleitor, certo? Mas coragem não me falta e disposição, porque a missão é honrosa, servir o povo do Piauí. Começou alguma conversa? Tem sempre conversas. O diálogo não pode faltar. Com que partido? Com partidos, com lideranças políticas. É natural que muita gente se manifeste candidato, mas vamos amadurecer, avaliar. Aqui foi dito, você acompanhou, nós não temos tempo a perder. Se nós passarmos muito tempo em discussões estéreis, nós não vamos chegar a lugar algum. Bora lá, trazer esse debate aqui para os nossos estúdios para o Política do Dia. João Magalhães, começo com você. Você ouviu da boca de João Vicente Claudino, empresário, que realmente tem um grande anseio da população em ver como ele pode se manifestar em pleitos sempre que se aproximam as eleições. Todo mundo quer saber como ele vai reagir, se ele vai ser candidato, se não vai, qual vai ser o posicionamento e com quem ele vai se coligar. Como nós acompanhamos aqui, é muito claro, João Vicente não quer ser terceira via, quer ser o candidato da oposição. E eu acho que deixa até, de certa forma, um caminho aberto para mudar de partido. Mas o que nós temos de concreto até o exato momento é de que o ex-prefeito de Teresina, Silvio Mendes, acaba, há poucos instantes, de se apresentar como pré-candidato pelo nome da oposição. É uma disputa que realmente, uma instabilidade que nós encontramos na oposição ao Palácio de Karnak, gestão atual, ao Partido dos Trabalhadores. Parece que está se concretizando a saída de jogo de Ciro Nogueira e, de certa forma, uma nova articulação em prol do nome que vai encabeçar a oposição já em 2022. João Magalhães, como é que você observa esses movimentos da política? Olha, Lívio, primeiro, destacar que esse raciocínio do empresário e ex-senador João Vicente Claudino, ele é bem lógico. Realmente, se a gente for observar a questão histórica nos processos eleitorais piauienses, principalmente para governador do estado, quem começa ali a disputa dizendo que vai ser uma terceira via, na verdade não encontra espaço ali para crescer.
Em 2018 também foi dessa forma. Se falaram muito ali na terceira via, acabou que o Wellington Dias ganhou logo no primeiro turno e o segundo lugar ficou com o Dr. Pessoa. A terceira via, que era a Luciano Nunes, acabou não crescendo e ficou com um percentual baixo, vamos dizer assim, de votos diante de todo aquele contexto. Então, na verdade, quando a gente observa um processo eleitoral para governador do estado, a gente tem duas campanhas com estrutura, com condições políticas de atrair muitos aliados, muitas lideranças e de percorrer também todo o Piauí, porque isso demanda, obviamente, a articulação política e, claro, investimentos, né? Afinal de contas, uma campanha, sem dúvida nenhuma, é muito cara, claro. Principalmente uma campanha majoritária. Pelo governo do estado, uma campanha sempre será forte. Quem está no governo tem uma facilidade maior de atrair aliados, certamente tem uma presença mais forte na imprensa, porque está ali sendo cobrado ou inaugurando obras, ele sempre vai estar ali mais próximo da população. Então, no campo da oposição, de fato, tem se demonstrado, do ponto de vista histórico, que no Piauí só há espaço para uma candidatura competitiva. Agora, a gente está aí há praticamente 14 meses do processo eleitoral. Então, na oposição, já que a gente teve neste mês esse novo fato, que foi Ciro Nogueira ingressando no Ministério da Casa Civil, isso realmente traz uma nova conjuntura para esse cenário da oposição, porque se antes Ciro Nogueira era o candidato natural pelas oposições, agora não é mais. Agora ele está com o pensamento, a sua cabeça voltada para um projeto nacional, porque ele é o principal articulador político do governo Jair Bolsonaro. Então, aqui no Piauí, a oposição vai ter que ter uma estratégia própria. Claro, sempre consultando e combinando esse jogo com Ciro Nogueira. As decisões passam também por ele, mas ele não pode ser mais o principal jogador desse campo, não pode mais ir a campo como estava fazendo praticamente todo final de semana, praticamente 2, 3 vezes por mês, percorrendo municípios do interior já em pré-campanha. Então, a gente começa a observar alguns atores que vão surgindo no campo da oposição. João Vicente Claudino, ex-prefeito Silvio Mendes, a deputada federal Iracema Portela. É esse momento em que todo mundo vai se mostrar, vai tentar conversar com aqueles políticos do interior que são mais ideologicamente ligados à oposição e cada um vai apresentar aí suas propostas, vai mais ou menos definir aí uma espécie de plano de governo e, claro, vai ter que demonstrar articulação política, tanto na capital quanto no interior, disposição de andar, de conhecer o Piauí. É bom lembrar que para quem quer concorrer ao governo do estado, sem dúvida nenhuma, ficar plantado aqui na capital não vai contar muito. É preciso ir do litoral até Cristalândia. Isso é uma característica que a gente sempre espera de um pré-candidato de oposição. Então, ficam aí. Com essa saída de Ciro Nogueira, desse processo, já que ele era o candidato natural e agora não é mais, há, sem dúvida nenhuma, espaços para que outros atores se coloquem à disposição para representar a oposição. Tem discurso, mas precisa também demonstrar capacidade de articulação política e de diálogo, né? Porque já que tem 3 nomes aí pela oposição, certamente cada um vai fazer o seu trabalho, mas lá na frente vão ter que conversar, porque a gente já sabe que terceira via no Piauí, historicamente, nunca consegue se consolidar. Eliezer, você acredita que nós estamos diante de uma tendência de enfraquecimento da oposição? Acredito que não, Lívio. Penso que os grupos estão trabalhando para se fortalecer. Cada um com as lideranças que tem, com estratégias próprias, trabalham neste ano de pré-campanha para se viabilizar. É importante, sim, cumprir agendas nos 224 municípios do Piauí. É por isso que nós já observamos muita movimentação, os pré-candidatos realmente se colocando à disposição da sociedade. E aí, nesse sentido, é importante reforçar a linha de pensamento apresentada aí pelo ex-senador João Vicente Claudino, que não é só dele, outros líderes, como o senador Marcelo Castro, também têm esse pensamento, que a oposição dividida perde, a oposição unida talvez ganhe. Então, é um processo que exige muita capacidade de articulação política para tentar agregar em torno de um nome único a estratégia de oposição, apenas um candidato. Porque, naturalmente, Lívio, a base aliada do governador, ela é maior, ela já é majoritária. A própria estrutura administrativa já permite a agregação dessas forças.
o que não se vê do lado da oposição. A oposição, em regra, ela tende a ser mais resumida, com menos partidos, com menos força política. Agora nós temos um fator diferente, o expoente de oposição do Estado como ministro do governo federal, que pode reforçar sim esse lado da oposição e dar uma equilibrada maior nessa disputa, nessa polarização em relação à força da base governista. E aí é preciso se ter um candidato aqui que realmente possa se dedicar exclusivamente a essa missão, que não é fácil, que não é pequena, que não é rápida. É preciso pavimentar, percorrer, realmente garantir um conjunto de apoios para se entrar em 2021 de uma forma competitiva. Nesse sentido, acredita que se apresenta o ex-prefeito Silvio Mendes. E é sempre importante lembrar que estamos em uma fase de realização de pesquisas de preferência, de intenção, de simulação de cenários. Então, os nomes começam a se colocar para serem medidos, para passarem ali pelo crivo da população, para que os pesquisadores tenham condições de fazer as suas análises, tirar as suas amostras, com conclusões. É por isso que vemos as pré-candidaturas postas aí pelo Dr. Silvio Mendes, pelo próprio ex-secretário de Educação de Teresina, Kleber Montezuma, que diz que é pré-candidato a senador e faz parte deste grupo da oposição. Então, os cenários vão tomando forma, vão sendo medidos até o prazo delimitado para o registro oficial das candidaturas junto à Justiça Eleitoral. Então, vejo assim, que todas as forças de oposição, do governo também, trabalham para se viabilizar. Eliezer, me ajuda aqui a relembrar. Se eu não me engano, foi 16 de abril, uma data marcada para uma coletiva de imprensa em um dos imóveis do senador Ciro Nogueira para o lançamento da pré-candidatura dele ao Palácio de Karnak em 2022. Se eu não me engano, foi 16 de abril. Mas enquanto se esperava, de certa forma, uma apresentação mais oficial de uma pré-candidatura de Ciro, ele apenas confirmou que a oposição ao Palácio de Karnak, a atual gestão da esquerda, teria sim um projeto a ser apresentado e avaliado pela sociedade. Quando nós chegamos nesta data, todo mundo aguardava esse maior engajamento, maior envolvimento de Ciro Nogueira nas questões de 2022, mas ele deixou esta aspa no ar, ele deixou este em aberto. O nome da oposição ainda não estava definido. Eu acredito, Edna Maciel, e quero ouvir a sua opinião, que de certa forma esta possibilidade, ou Silvio Mendes, ou João Vicente Claudino se apresenta como algo natural. Ciro Nogueira já vinha demonstrando que realmente poderia não ser este o seu plano para daqui em diante, estar à frente da disputa em 2022. Mas que leitura você faz sobre esses fatos mais recentes, Edna? Pois acho que a gente não pode nem prever, mas pode imaginar que Ciro teria outros planos. Não sei se esse da Casa Civil, né, se esse posto, mas que ele poderia sim ter outros planos e que já se colocaria, nós mesmos conversamos aqui, colocaria o nome dele, não tirando a possibilidade de surgirem nomes novos e fatos novos, que foi o que aconteceu. E certamente, né, nos bastidores já foi dito, com esse fato mais recente aí do nome de Silvio Mendes, de que eles já conversaram e que pode sim haver essa aliança para essa oposição tão forte que a gente está falando aqui, né? Porque ninguém realmente caminha sozinho. A história do nosso estado, da nossa capital, mostra que essa terceira via não é muito favorável, não tem dado resultados muito positivos nas urnas, né? Resultados positivos. Enfim, parece que esse é o caminho que se vai tomar, não de uma terceira via, mas do fortalecimento dessa oposição com a base do governo do estado, que tem a máquina, que tem o nome já, que já está se articulando. Agora, concordo que se essa oposição, realmente, se essa aliança for feita ou com o nome do ex-prefeito Silvio Mendes ou com o empresário João Vicente Claudino, se o nome for ele, enfim, que essa oposição, que ela vai ter muito trabalho a arregaçar as mangas, porque não é só realmente, a gente sabe que uma campanha precisa de dinheiro, falando bem claro,
mas precisa muito também de articulação pelo interior do Estado, precisa sim, como vocês citaram, caminhar muito, o eleitor precisa conhecer esse que já é conhecido na capital, ou esse que já é conhecido como empresário, ou esse que é conhecido como um político de vários mandatos. Então, todos eles vão ter que caminhar muito, e surgindo esse fortalecimento e essa oposição que nós estamos nos referindo, que colocaram aqui para a gente, que poderá acontecer realmente, nós estamos vendo, todo mundo vai ter que caminhar muito com os devidos cuidados, fazer seus movimentos pessoalmente e virtualmente, para que a população aceite essa outra opção também, para que o eleitor tenha o que é salutar, né? Que são dois ou três nomes fortes para escolher. No caso aí, a gente tá vendo que vai ter essa polarização aqui também, se esse caminho for seguido da forma com que está sendo traçado. Lívio, diga, Elisa. Você lembrou aí do caso do senador Ciro, que não se declarou em palavras diretas como pré-candidato a governador, e o mesmo fato nós podemos observar na postura do secretário Rafael Fonteles. Ele também não fala diretamente que é pré-candidato ao governador, mas se comporta como tal. Então, o que nós vemos são os partidos realmente marcando posições, se declarando com determinadas estratégias, mas ainda de uma forma velada. Agora, enquanto os candidatos diretamente não falam, mas os aliados estão ali, sim, defendendo. O próprio ex-presidente Lula aqui em Teresina já patenteou a pré-candidatura de Rafael Fonteles ao governo do Estado, defendeu o seu nome, e assim tem transcorrido essa fase pré-eleitoral. Porque oficialmente, desculpe, uma observação, porque oficialmente nem pode, né? Nem pode. Então, é por isso que eu creio que eles têm todo esse cuidado, né, com a questão da lei eleitoral, com os prazos e os lançamentos oficiais. Mas está na cara, como a gente diz popularmente, né? Já que, como o Eliezer bem citou, os aliados e aqueles que vão apoiar, tanto no caso do ex-presidente Lula ontem, com o Rafael, como nesse caso aí, do João Vicente Claudino, do Ciro, enfim, e também do ex-prefeito Silvio Mendes, a gente já usa essa expressão, nós já estamos vendo, né? Eu achei interessante a postura de João Vicente Claudino, a segurança e a firmeza do que realmente ele tem em mente. Se não for para ser o candidato da oposição, ele vai continuar sendo um eleitor. João Magalhães, sabe o que eu estava pensando aqui enquanto eu ouvia vocês falando? De que não é que a oposição possa se enfraquecer com esses novos fatos acerca de quem será o candidato majoritário da chapa de oposição ao Partido dos Trabalhadores. Mas, pelo menos, a oposição aqui no estado do Piauí começa a se colocar diante dos 12 trabalhos de Hércules. E, como disse a Edna, vai ter que suar muito para, de certa forma, manter uma coerência, para, de certa forma, manter-se coeso e unidos para apresentar um candidato que realmente seja essa voz de uma oposição ao Palácio de Karnak. Vamos fazer aqui mais uma vez um caminho histórico. Nós tínhamos Ciro Nogueira sempre se apresentando como o candidato natural da oposição. Não se confirmou. Nós depois tivemos Firmino Filho, ex-prefeito de Teresina, aparecendo, despontando em pesquisas eleitorais, sempre ligado ao nome de Ciro Nogueira, de olho em 2022. Tivemos essa tragédia que levou precocemente Firmino Filho aqui do nosso convívio. Depois tivemos aqui a nomeação de Ciro Nogueira para a Casa Civil, o que eu acredito que já era algo, viu, Edna, que ele já vinha trabalhando com muito mais tempo, e já esperava, porque o Centrão se doou muito ao governo Jair Bolsonaro, e é claro, nós saberíamos que esta cobrança, a conta viria mais cedo ou mais tarde. Então, quando começou-se a falar sobre a possibilidade de Ciro Nogueira ser candidato até como pré-candidato a vice-presidente numa chapa de reeleição de Jair Bolsonaro, minha luzinha de desconfiança já ficou acesa. Depois nós tivemos esse afastamento de Ciro Nogueira, depois tivemos o rompimento de João Vicente Claudino com a base governista, João Vicente Claudino se aproximando de Ciro Nogueira. Pode não ser o enfraquecimento concreto da oposição, João Magalhães, mas que está mais difícil, tá. Olha, Lívia, é um grande desafio, sem dúvida nenhuma, como no cenário, nessa conjuntura atual, porque você, ao mesmo tempo em que há vários pré-candidatos ao governo do Estado pela oposição, no momento eles são concorrentes, mas a estratégia para ser vitoriosa, ou pelo menos para ser fortalecida, demonstra que hoje concorrentes
precisarão amanhã serem aliados. Então é uma grande preocupação que esses pré-candidatos devem ter no momento, é de que ao mesmo tempo em que são concorrentes, Silvio Mendes, João Vicente Claudino, Iracema Portela, nenhum não cause um mal-estar ao ponto de inviabilizar uma aliança logo no primeiro turno do processo eleitoral do ano que vem, porque, como disse bem João Vicente Claudino, não há historicamente espaço para uma terceira via no Piauí. Então a oposição, se ela quiser ir forte, ela tem que ir logo no primeiro turno, todo mundo junto. Para isso, obviamente, é preciso ver qual é o pré-candidato mais forte, qual pré-candidato tem um discurso capaz de atrair o apoio de lideranças políticas e, claro, de encantar também o eleitorado, tanto na capital quanto no interior. E é engraçado que a gente tem perfis diferentes, pelo menos entre esses 3 pré-candidatos que até o momento se apresentam pela oposição. Silvio Mendes já disputou uma candidatura ao governo do estado, ele sabe como é difícil alcançar o interior, tanto é que em 2010, quando ele concorreu ao governo do estado, ele sofreu na pele a ver o seu adversário ter 60%, 70% dos votos em cidades pequenas e ele ficar ali na casa dos 20%. Quando soma o resultado geral, você observa que Silvio Mendes teve uma votação ruim do ponto de vista, se a gente for olhar para o interior. Iracema Portela, uma política que já é experiente, mas que é muito ligada a lideranças do interior, principalmente aos prefeitos. A gente sabe que o progressista se fortaleceu muito apostando nessa estratégia de eleger prefeitos do interior e hoje os prefeitos são muito ligados ao senador e hoje ministro Ciro Nogueira. Consequentemente, isso facilita o trânsito de Iracema Portela junto aos prefeitos e João Vicente Claudino, que tem um perfil diferenciado. É alguém que, apesar de já ter já ter exercido um mandato como senador, ele é sempre visto como um cidadão da área empresarial, como um empresário, alguém da iniciativa privada, que dialoga muito bem, que tem uma capacidade de diálogo muito boa, por isso que ele conversa com a oposição, com o governo, mas atualmente está realmente investindo nesse discurso oposicionista. Portanto, são 3 pré-candidatos pela oposição que, se juntarem, certamente a oposição sai bastante fortalecida, mas não é fácil você ter que transitar em um campo em que você tem adversários e que lá na frente você precisa da adesão deles. Isso, sem dúvida nenhuma, é um desafio para a oposição e que a gente vai ter que esperar o calendário andar mais um pouco para saber como é que cada um vai se comportar e se será possível realmente a oposição chegar coesa, com um discurso coerente, com um discurso unificado, para que ela chegue mais fortalecida no processo eleitoral do ano que vem. Verdade. João, muito obrigado pela sua participação. Boa tarde para você e até breve. Boa tarde, Lívio. Boa tarde a todos. Edna, aquele abraço. Obrigado. Boa tarde. Obrigada a todos, principalmente a nossa audiência, e boa tarde. Eliezer, muito obrigado. Boa tarde para você. Boa tarde, Lívio Galeno. Boa tarde aos colegas e telespectadores. Até amanhã. Política do dia.